Bom dia, crianças. Hoje é quinta-feira e nós vamos encerrando, a semana 3 de atividades do PET volume 4. Hoje nós temos duas aulas, atividades aí de duas disciplinas. Nós vamos realizar hoje as atividades de geografia e história, Então, vocês, se organizem aí, reúnam o material que vocês vão necessitar para desenvolver a atividade e acompanhem comigo as orientações. Vou passar para vocês agora as orientações da disciplina de Geografia da semana 3. Geografia, semana 3. Querida criança, você convive com indígenas e povos quilombolas? Essa semana vamos estudar sobre a luta desses povos por uma vida mais digna. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco, a vida desses povos, dos povos indígenas e dos povos quilombolas. Atividades. Leia os textos para te ajudar nas atividades da semana. Modo de vida indígena. Os povos indígenas são os mais antigos moradores do atual território brasileiro. Em geral, eles vivem junto à natureza e plantam, pescam e caçam para o seu sustento. Há também muitos indígenas trabalhando e estudando nas cidades. No Brasil, há muitos povos indígenas diferentes entre si, com costumes e modos de vida particulares. Por exemplo, a alimentação varia entre os povos indígenas, pois alguns vivem principalmente da pesca, outros vivem da caça e há povos que vivem basicamente da agricultura e criação de animais. Além da alimentação, há diferenças nos costumes, nos tipos de moradia, nas festas, etc. De modo geral, os povos indígenas têm em comum a vida em comunidade e todos trabalham e lutam pelo coletivo. Então, pessoal, esse daqui, esse é um texto falando um pouco sobre o modo de vida dos povos indígenas, Como é nosso costume aí, eu peço que vocês leiam ele mais de uma vez, para que vocês compreendam, corretamente como é, a vida dos povos indígenas. E aí nós temos uma imagem, de uma mulher confeccionando cesto de palha, É uma imagem aí da vida dos povos indígenas. Vamos para o modo de vida dos quilombolas. Os quilombolas são as pessoas que fazem parte da comunidade que vive em um lugar onde se formou um quilombo. Por isso que eles chamam quilombolas, O local onde eles moram, eles deram o nome de quilombo. E as pessoas que ali vivem são chamadas quilombolas. Em geral, as pessoas que vivem nos quilombos são negras, pois são descendentes de africanos que foram trazidos à força ao Brasil para trabalhar como escravos. Nós sabemos, que no Brasil houve um período, foi chamado período da escravidão, Pessoas da África foram trazidas à força para o Brasil para trabalhar aqui no regime de escravidão, E aí, alguns, desses negros, eles fugiram da fazenda e formaram então a comunidade quilombola. No passado, os africanos fugiam dos cativeiros e se escondiam na mata, em locais de difícil acesso. Esses esconderijos deram origem aos quilombos, porque eu falei, eles não aguentavam, os maus tratos e alguns fugiam. Muitos desses quilombos permaneceram até os dias atuais e deram origem às comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas encontram-se espalhadas pelo Brasil. Cada comunidade possui seus próprios costumes, práticas e conhecimentos. Geralmente, os quilombolas vivem da agricultura e pecuária, além da pesca. Então, aí está uma imagem de uma comunidade quilombola em Minas Gerais. E aí vocês leiam, bastante aí, compreendam, converse aí, com a família de vocês, se eles já ouviram esses termos, se eles podem explicar um pouco mais para vocês o que são os quilombolas, Então, vocês façam aí um diálogo em família. E vamos, então, para a atividade
de número 1. Marque com um X as afirmações corretas sobre o modo de vida dos indígenas. Então, para que vocês consigam realizar as atividades, né, do número 1, vocês vão retornar aqui ao texto e ler novamente. E vocês vão marcar um X nas afirmações que forem corretas. Então, as atividades são exercidas de forma coletiva. Quer dizer, lá as atividades são exercidas de todo mundo junto. O indígena que caça ou pesca mais tem o direito de comer mais? Cada indígena tem uma função na sociedade e todos trabalham pelo coletivo? Os indígenas são considerados os povos que habitam o Brasil há mais tempo? Né? Lembra lá quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Cada indígena faz seu próprio alimento e só divide com quem ajudou? Então, você vai marcar aí as afirmações que forem corretas. Número 2. No Brasil, há muitos nomes de pessoas, cidades, comidas e rios que têm origem indígena, né? O nosso vocabulário aí, ele é repleto de palavras de origem indígena. A cultura dos povos indígenas é uma das culturas formadas de modo de vida dos brasileiros. Encontre no diagrama abaixo as palavras da cultura indígena que fazem parte do nosso dia a dia. Então, como eu disse, né, o nosso vocabulário, ele possui várias palavras que vieram aí da cultura indígena. Nós usamos, às vezes, sem saber, né? Então, vocês vão encontrar no diagrama a seguir algumas palavras que, né, nós usamos, que a gente herdou, né, da cultura indígena. Vamos lá. As palavras são abacaxi, caatinga, paçoca, buriti, capim, pipoca, caboclo, cipó, toró, canga, jabuti, urubu, catapora e mutirão. Vocês vão encontrar as palavras aqui no diagrama. Aí vocês podem aí colorir cada palavra de uma cor, né, para ficar bem organizado. Número 3. O Brasil tem a maior população de origem africana fora da África. Além disso, a cultura de vários povos africanos é muito marcante na cultura brasileira. Né? Então, desde que eles foram trazidos da África para servir de escravos aqui, eles foram, né? Depois teve a abolição da escravidão, eles foram livres e eles ficaram, então formaram então aqui, né, uma população de origem africana. A cultura de vários povos africanos é muito marcante na cultura brasileira, como na dança, culinária, música, língua, religião, brincadeiras e muito mais. Então, nós temos vários, né, costumes que também foram trazidos, né, nós aprendemos na cultura africana, certo? Danças africanas, culinária africana, como a feijoada, né? O samba e vários outros segmentos, como a religião, né? Umbanda, candomblé. Então, vocês vão fazer uma frase e um desenho que valorize a cultura africana. Olha que interessante. Então, vocês vão aí fazer uma frase e um desenho valorizando a cultura africana, né? Que tanto nos ensinou e nos ensina até hoje. Então, são essas as atividades de geografia. Continue se esforçando. Não está sendo fácil, mas valerá a pena, né? O esforço nosso, né? Nós vamos ser recompensados por esse esforço que nós estamos tendo, né? Por tudo isso que nós estamos passando. Então, continue se esforçando. A cada dia, novas descobertas e novas aprendizagens. Até a nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus, bons estudos!